Muito bem, Renato Simon, todos aqui novamente no terceiro bloco no Edu Lopes Podcast, na Estação Criativa Podcast, com a nossa especialista em comunicação empática. Eu que sou da área de comunicação, estou curtindo muito esse bate-papo com a Renata. A gente já falou da criança, né? Desse processo de criança, dessa comunicação empática nesse início de vida de seu filho e de sua filha, também da transformação dos pais. Passamos pelos nossos adolescentes não aborrecentes, brincadeira, né? Com todo esse conflito. Esses filhos e filhas irão se tornar pai e mãe nesse processo. Então, eu queria linkar isso para você, Renata. E esse pai, essa mãe, esse marido e essa mulher que estão construindo uma família, como criar uma relação empática entre eles para receber os seus filhos, quer dizer, eles serem os novos transformadores nessa cadeia. Edu, eu não sei por onde a coisa começa, né? Se é o filho trazendo para o pai essa demanda de falar diferente, ou se é esse pai que cresceu já num ambiente mais respeitoso, não sei, né? O que a gente vê é que é como se precisasse de uma faísca, né? Alguém puxando essa fala diferente, isso sensibiliza e mobiliza o outro, né? Quando a gente fala diferente com a criança, ela responde diferente com a gente. Aí esse pai e essa mãe já entenderam, opa, tem que falar diferente. Aí ele começa a falar assim com o cônjuge. Então, o casal também já começa a falar de um outro jeito, de uma outra, né, de um outro lugar. Isso transborda para as relações profissionais. Chego lá no meu trabalho, começo a falar, tenho um olhar um pouco mais aguçado, a escuta um pouquinho mais afinada. Será que está tudo bem aqui? Será que alguém está passando por algum problema? Captei que alguém está com alguma questão. Líderes, liderados, pares. É uma conversa que quase que não tem idade, né? Então, eu vejo que as crianças que já começam a falar essa língua, elas vão ser multiplicadores disso, né? Eu acho que os meus filhos e os filhos das pessoas que têm feito os meus workshops são pessoas que já vão estranhar quando alguém falar de um jeito estranho, né? De um jeito mais agressivo, Rude. de um jeito rude, e vão perguntar, por que você está falando assim comigo? Está com algum problema? Vamos conversar? Né? Porque eles já sabem que não é com eles, ou que a pessoa pode estar com alguma questão e só de ter essa abertura já muda o jogo. Então, acho que esse efeito multiplicador é muito poderoso e é muito simples. Teve uma mãe que participou do workshop comigo, ela falou, nossa, eu aprendi coisas aqui que não são difíceis de fazer. Eu falei, mesmo? Porque eu achei difícil quando eu comecei, né? Porque tem que mudar um hábito. Mudança de hábito. Aí ela falou, não, eu não tenho que plantar bananeira para conseguir falar com a minha filha. Eu consigo parar, fazer uma cara assim, beber uma água, ganhar um tempo, olhar no olho, tirar o celular da mesa, só olhar para o filho e conversar. Eu consigo fazer isso. Então, são coisas acessíveis, são coisas simples de fazer. A gente só tem que praticar, ter essa consciência, sair do automático. E por que a gente não consegue fazer isso com o cônjuge também? É aí que eu ia entrar. São as nossas relações mais valorosas, né? Acho que quem está dentro de casa é quem a gente devia tratar melhor. A gente vê muita gente fazendo um esforço social, né? Acho que fora de casa, para ser legal, para ser querido. Casa de ferreiro, espeto de pau. E às vezes chega em casa e solta os cachorros e trata de qualquer jeito. Por quê? Porque sabe que aquelas pessoas ali são para sempre, né? Nunca vão deixar de gostar, nunca vão deixar de... Será? Não sei. Eu penso diferente, né? Eu acho que a gente tem que ser bom dentro e fora, mas principalmente dentro. Só que aí a gente vem com duas famílias que carregam raízes, carregam tradições, valores, Sim. E aí gera o conflito desses valores entre essas duas famílias. E eu acho que é aí onde começa a pegar, é que a gente mais fala do que ouve. Então a gente acaba a pessoa falou, você já responde, você já fala, e eu acho que você precisaria falar um pouco e contar os seus segredos de ouvir mais e falar menos. Sim. Nossa, essa é a mágica, né? Eu devo ser reprovado em todas essas matérias, todas. Uma vez me perguntaram, né, qual que é o segredo para ser um ouvinte melhor? E aí eu pensei, né,
eu acho que a pessoa tem que ser menos falante, né? Então, talvez um desafio seja falar menos e ouvir mais. Porque menos é mais. Essa é clássica. A hora que eu paro de falar, eu dou espaço para o outro. E aí eu escuto. Então, esse frescobol tem que ser um pouquinho lento também, né? Porque você fala, eu tenho que ouvir o que você fala. Aí eu processo. E aí eu respondo. Então, nós somos muito rápidos. Mas se a gente vai para o YouTube, né? Isso aqui é como se a gente pudesse colocar a nossa fala um pouquinho mais lenta. Geralmente a gente põe para frente, né? Para o vídeo andar mais rápido. É verdade. Os jovens hoje, aliás, pessoas hoje no WhatsApp, né? Colocam naquele vezes 2, 3. E aí eu vejo esses caras falando. Como é que entende aquilo? Isso. Mas no nosso dia a dia é como se a gente precisasse colocar em 0,75. Para ter esse tempo de ouvir, processar. Deixa eu entender o que você falou, Renato. Peraí. E vale até eu confirmar com você. Renato, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está me dizendo que você vai ter que mudar de horário porque você está com uma questão que está atrapalhando tudo que a gente combinou para esse semestre? É isso mesmo? Na hora que eu confirmo, mostra para você que eu entendi, né, o seu problema, e aí vamos buscar uma solução. Mas se não tiver essa pausa mínima, vira um atropelo. Vira uma reação, vira um jogo de tênis, né? Mas aí entra o outro lance. Você já sofreu por isso, Eduardo. Eu já sofri. Como assim? Eu falo e você só ouve e não fala nada. Tá na hora de você falar... No rebate é paredão. E o que você acha que você só tá ouvindo? Olha, é engraçado isso, porque dar conselhos, ou dizer o que pensa... Nem sempre a gente tem que dizer o que a gente pensa. Nem sempre a gente tem que dar um conselho. Às vezes as pessoas esperam, mas às vezes elas só querem desabafar. Às vezes também eu estou digerindo o que você falou. Eu posso pensar? Eu não sei o que dizer. A gente tem que ter opinião para tudo? Não sei, você está me trazendo uma coisa nova. Hoje meu filho me questionou por que ele não podia fazer uma coisa lá. Eu falei, nossa, eu vou pensar. Então, a gente também pode se dar este tempo de pensar, né? A gente não tem que ter resposta na ponta da língua para tudo. Mas eu não sei se era isso que você tinha... Né? Acho que a gente se cobra uma resposta. Porque a pessoa vai reclama que você retruca em tudo, mas se você fica quieto, outra pessoa reclama que você está quieta demais. Que eu tô aqui falando, você desabafando... Ignora, você está ignorando. E você não está dando opinião nenhuma. Então, o desabafo é uma coisa um pouco, assim... Eu que trabalho mais com isso, às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa só quer desabafar? Ou será que ela quer interagir? Porque a gente também vai ganhando uma sensibilidade para perceber, é só um desabafo. E aí eu não preciso falar nada. Eu olho no olho, eu faço assim com a cabeça, como você está fazendo. Eu posso falar, é mesmo. Uau, eu estou interagindo para você perceber que eu estou te acompanhando. Mas eu não estou julgando, eu não estou concordando, eu estou só te ouvindo. Agora, Renata, estou dentro ainda daquela nossa família. A gente fugiu um pouco, né? Deu um rolê. Não, sim. Então vamos voltar, por exemplo. Eu sei, você trouxe esse conteúdo porque justamente ele é ajustado na família. Então vamos falar do processo do marido e da mulher que namoravam super bem, né? Nossa, era a lua de mel e quando casam vira um inferno. Tipo assim, por que o inferno, na verdade? A falta de respeitabilidade, de repente, da individualidade de cada um. Como que a nossa comunicação empática, como que esse processo entra nesse casal? Ou não necessariamente um casal que, de repente, está iniciando uma relação. Às vezes era tudo tão bom por tantos anos e depois virou tudo tão radical. Como você processa isso dentro dessa tua ferramenta, desse teu estudo, da comunicação empática? Porque sabe o que acontece? A primeira coisa que se fala é vai para um terapeuta, vai fazer sua terapia. O terapeuta, não estou condenando nenhum terapeuta, nem psicólogo, muito pelo contrário, já fiz terapia, já fui a um psicólogo, já fui até em psiquiatra, né, para ver se eu tinha um problema mais grave. Né? Estou contando aqui, ele não me convenceu, enfim... Como que a gente processa isso, Renata, nesses workshops? O que você tem encontrado dentro desses feedbacks das famílias? Porque eu vejo que
no teu desenvolvimento, muito você escuta. Escuta a mulher reclamando do marido, o marido reclamando da mulher, o filho reclamando do pai, o pai reclamando do filho e vice-versa. Como que você transforma tudo isso nesses cases? Sim. Acho que é um clássico, né? A gente quer... Nossa, aí vou generalizar, né? Todo mundo quer que o outro mude, né? O difícil é a gente mudar. E a gente está em parceria ali com o marido, com, né, o cônjuge, parceira. Se eu faço uma coisa, o outro reage. Então, eu preciso entender, né, o que está causando no outro. E perder esse canal de comunicação é muito complicado. Então, existem modelos de... Tem modelos clássicos de resolução de conflitos ou de lidar com conflitos. Tem gente que... Vamos ver, vocês não precisam responder, mas vocês vão pensando aí qual é o modelo de vocês. Não, a gente agora está no processo só de ouvir. Exato. Me empresta. Tem gente que faz o quê? Quando entra uma briga, quando chega um conflito dentro de casa, a pessoa se esquiva. Sai fora do conflito. Né? Fala, mas não quero entrar nessa briga. É verdade. Tem gente que parte para um contra-ataque. É o estilo da pessoa. Como você falou, vem de uma família que é muito briguenta, que a família, né? E tem gente que, enfim, segue um outro caminho que eu posso até me esquivar momentaneamente, mas para a poeira baixar. Quer você ganhar tempo? Você ganha tempo até para o outro se acalmar, porque aquele não é o momento daquela conversa. Aí vem aquela clássica, o tempo é o melhor remédio? Algumas vezes outras não é, né? Também não dá para generalizar. Mas a gente tem que estar pronto para uma conversa, ainda mais para uma conversa difícil, para uma conversa complicada. É uma DR? Então, se for uma DR, eu tenho que estar afim, eu tenho que a gente marca preparado, horário para DR. Não é? Existe um preparo para uma conversa complicada. Acho fantástico, isso é verdade. Então, eu posso me esquivar porque eu estou vendo que ele está irritado. Agora não é uma hora boa de conversar. Então, alguém tem que ser o adulto dessa relação, né? Alguém tem que colocar e falar, pera, agora não é bom. Você faz workshop nessa faixa de conflito? A gente falou conflito, né? Então, conflito... A gente estava falando de conflito de relação pai e mãe com seu filho e sua filha no que tange a faixa etária, a adolescência. Agora, aí a gente entra, né? Eu sou obrigado a dizer, né? Porque conflito nós vamos ficar aqui três semanas com a Renata. Porque, olha, ouvi a Renata, eu já tô calmo, você acredita? Você acredita que eu já entrei em rapport com ela? Acho que eu devo ficar assim uns 10 dias assim, tá tudo bem. Eu vou levar a sua carinha. Essa fica. Gente... Tá de cabeça para baixo. Contratem a Renata, porque, olha, só essa 1h30 aqui nós vamos ser outras pessoas. Não estou brincando, é verdade, Renata. Essa paz, essa tranquilidade, essa passividade é uma das ferramentas, né? E vou te dizer... A mais eficiente? Eu já fui mãe louca. Então, assim, antes de eu começar essa conversa toda, eu não gostava de mim como pessoa, como mãe. Então, eu, que estava mais perto dos meus filhos, tinha começado a trabalhar meio período para ficar com eles, estava sendo a pior referência, a pior influência, porque eu era mãe general, a mãe timoneira. Legal admitir fazia isso, as coisas acontecerem, mas o preço era muito duro, muito alto para mim. Para você. Eu não estava feliz. E aí que eu fui me arrumar, né? Me consertar, o problema sou eu. Mindfulness, né? Comunicação não violenta, até encontrar esse caminho aqui. Então, isso que você está vendo, hoje eu já posso dizer que sou eu, né? Hoje eu já sou assim na minha casa também, mas é um caminho, é um processo, né? Que a gente vai mudando. Você não entra numa briga? Eu sou do time do contra-ataque. Então, assim, daquela esquiva, contra-ataque, eu contra-ataco. Bateu, levou. Mas se eu estou calma, se eu estou bem, se eu estou num dia bom, eu consigo me segurar, colocar um asterisco e falar, vamos conversar isso aqui mais tarde. Ou agora eu não estou numa boa hora, agora você não está numa boa hora. Então, a gente está falando também de um autoconhecimento, né? Muito grande.
E acho que essa formação em terapia familiar e de casal tem me ajudado na minha vida pessoal a me preparar para essas conversas. E vou dizer, é muito mais fácil resolver o problema dos outros. Sempre. Não, porque eu não vou, terapeuta não resolve, né? São as famílias que resolvem, mas o outro ter um problema é muito mais fácil do que a gente ter. Então, eu até fiz uma conta aqui, eu demorei 2 semanas na última discussão que eu tive com meu marido para conseguir elaborar aquela conversa dentro de mim, para organizar os meus pensamentos, para aí sim a gente ter uma conversa que a gente limpou, que a gente andou para frente. E foi na segunda tentativa, a primeira não deu certo. Não estou achando que a minha vai levar 1 ano e meio. Então, é um processo, é uma digestão, né? A gente tem que estar pronto. Nossa, é um processo difícil. Mas acho importante ela reconhecer que teve um gatilho, você foi procurar e você conseguiu mudar o hábito, mudar a forma de chegar, que é o que a gente espera com esses episódios. Transformando pessoas, então né, quem Renata? está aí do outro lado, esse podcast pode ser uma mudança, um divisor de águas. E daí começar a querer mais, pesquisar mais, ir atrás da rede social. Aliás, qual que é a rede social da Renata? Onde encontrar a Renata, por favor? Encontrar a Renata? Eu tenho Instagram e Facebook, chama @renatapereiralima.escutability. É isso que eu ia perguntar. Escutability. O que é o escutability? Escuta e habilidade. Habilidade de escuta. Uma palavra que eu inventei. É um instituto que você está montando? É uma empresa que eu criei. Empresa, escutability. Eu ia perguntar sobre isso. Esse nome é inventado, né? Que junta essas habilidades de escutar, justamente para ensinar como é melhorar esse clima dentro de casa. Então, tem um foco família, tem um foco familiar, e em melhorar, em capacitar essas habilidades de escuta. Nós vamos trazer o último bloco. O último bloco vai ser sobre o quê, Eduardo? Assuntos gerais. Assuntos gerais. Eu queria falar sobre o professor. Pode Bora, ser? Vamos falar. Já cortou, não é mais assuntos gerais. Eu quero o professor, que aí Olha, eu quero, para quem está aí do outro lado, que é a grande maioria que segue meu canal, o professor quer saber como se comunicar melhor com a criança, com o adolescente. Com seu alunos. Com o aluno, Tá, seja a idade entendi. que for. Então esse bloco vai ser só professor. Então aguardem aí o último bloco aí. Renata Pereira Lima, Escutability. Olha, a Renata, depois ela vai lançar um bonequinho dela, tá? Para você levar para casa, porque ela não consegue mais atender muita gente dentro dessa sua teoria. Olha, você me lembrou, assim, uma yoga, uma coisa assim, muito live. Não, agradecemos muito a Renata Pereira Lima. E próximo bloco. Próximo bloco. Então, muito obrigado para você que acompanhou esses 3 episódios aí. Vamos pro 4º. Muito obrigado. Abraço.